Um mistério histórico e espiritual. A figura de Jesus Cristo é, sem dúvida, uma das mais influentes e enigmáticas da história da humanidade. Durante séculos, teólogos, historiadores, artistas e fiéis tentaram imaginar e retratar o rosto do homem que, para bilhões de pessoas, é o Filho de Deus e o Salvador. Mas, meu santo, se inscreva no canal para não perder nada do que postamos aqui, ok? E veja o vídeo até o final para entender tudo. No entanto, todavia, a Bíblia, principal fonte sobre a vida de Jesus, não oferece uma descrição física detalhada de sua aparência. Isso abriu espaço para inúmeras interpretações artísticas, que variam de acordo com as culturas e épocas, muitas vezes refletindo mais os ideais estéticos de quem as criou do que uma representação fiel do Jesus histórico. Recentemente, um documento supostamente escrito por Pôncio Pilatos, o governador romano que, segundo os evangelhos, autorizou a crucificação de Jesus, tem causado grande comoção entre estudiosos e comunidades religiosas. Essa carta, endereçada ao imperador Tibério César, descreveria em detalhes a aparência física de Jesus, incluindo a cor de sua pele, cabelo, olhos e traços faciais. Se autêntica, essa descoberta poderia revolucionar nossa compreensão visual de Jesus, desafiando séculos de representações artísticas e culturais. Mas será que esse documento é genuíno? E, se for, o que ele revela sobre o homem que mudou o curso da história? Neste vídeo, iremos ver a suposta carta de Pilatos, analisaremos seu conteúdo, contexto histórico e as implicações de suas descrições. Também examinaremos as controvérsias em torno de sua autenticidade e o impacto que ela pode ter na fé cristã e na percepção contemporânea de Jesus. Prepare-se para uma jornada fascinante que une história, espiritualidade e mistério. A Carta de Pilatos, contexto e origem. Pôncio Pilatos é uma figura central na narrativa cristã. Como governador da província romana da Judéia entre 26 e 36 d.C., ele foi o responsável por presidir o julgamento de Jesus, um evento que culminou na crucificação, conforme relatado nos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pilatos é frequentemente retratado como um homem dividido, relutante em condenar Jesus, mas pressionado pelas autoridades judaicas e pela multidão. Nos evangelhos, ele chega a lavar as mãos, simbolizando sua tentativa de se eximir da culpa pela morte de um homem que ele próprio declarou ser inocente. A suposta carta de Pilatos ao imperador Tibério teria sido escrita logo após os eventos da crucificação, como um relatório oficial sobre os acontecimentos extraordinários que ocorreram na Judéia. Documentos desse tipo eram comuns na administração romana, pois governadores provinciais frequentemente enviavam relatórios detalhados a Roma para informar o imperador sobre questões importantes, especialmente aquelas que poderiam impactar a estabilidade política ou social. De acordo com as versões que circulam, a carta não apenas descreve os eventos do julgamento e da crucificação, mas também oferece uma descrição detalhada da aparência física de Jesus, algo que nenhum outro documento contemporâneo faz. Essa característica torna a carta um objeto de fascínio e controvérsia. Antes de mergulharmos no conteúdo do documento, é importante entender o contexto histórico e as circunstâncias que podem ter levado Pilatos a escrevê-lo. O contexto histórico de Pilatos e Jesus. A Judéia do século I era uma região marcada por tensões políticas e religiosas. Sob o domínio romano, os judeus enfrentavam uma ocupação que muitos consideravam opressiva. Movimentos messiânicos e profetas itinerantes eram comuns, e alguns deles, como Jesus, atraíam grandes multidões com suas mensagens de esperança, justiça e um reino divino. Para os romanos, qualquer líder que pudesse incitar uma revolta era uma ameaça à ordem pública. Pilatos, como governador, tinha a difícil tarefa de manter a paz em uma província volátil. Ele era conhecido por sua brutalidade e falta de sensibilidade cultural, o que o tornava impopular entre os judeus. Historiadores como Flávio Joséfo e Fílon de Alexandria descrevem Pilatos como um administrador rígido, que em várias ocasiões provocou revoltas por desrespeitar as tradições religiosas judaicas. No entanto, os evangelhos o retratam de forma mais ambígua, mostrando-se como um homem que, apesar de sua autoridade, hesitou em condenar Jesus. Jesus, por outro lado, era um pregador carismático que desafiava as autoridades religiosas e políticas de sua época. Sua mensagem de amor, igualdade e um reino que não é deste mundo, João capítulo 18 versículo 36, atraía os pobres e marginalizados, mas também gerava desconfiança entre os líderes judeus e romanos. Quando Jesus foi levado a Pilatos, acusado de se proclamar rei dos judeus, o governador se viu diante de um dilema: condenar um homem que ele não considerava uma ameaça real ou ceder às pressões políticas para evitar uma revolta. A autenticidade da carta.
Antes de analisar o conteúdo da carta, é crucial abordar a questão de sua autenticidade. A existência de uma carta escrita por Pilatos a Tibério é mencionada em vários textos apócrifos e pseudepígrafos, mas nenhum original sobreviveu até os dias atuais. As versões que conhecemos são cópias de cópias, muitas delas datando de séculos posteriores aos eventos que descrevem. Isso levanta sérias dúvidas entre os historiadores sobre sua veracidade. Muitos estudiosos acreditam que a carta é uma criação apócrifa, possivelmente escrita por cristãos dos primeiros séculos para preencher lacunas na narrativa bíblica e reforçar a imagem de Jesus como uma figura divina e extraordinária. A ausência de menções a essa carta em fontes históricas confiáveis, como os escritos de Flávio Joséfo ou Tácito, que mencionam a crucificação de Jesus, também alimenta o ceticismo. Por outro lado, alguns defensores da autenticidade da carta argumentam que ela pode ter sido preservada em arquivos romanos ou eclesiásticos e redescoberta séculos depois. Eles apontam para o fato de que Pilatos, como governador, teria de fato a obrigação de relatar eventos significativos ao imperador, especialmente algo tão impactante quanto a crucificação de um líder religioso que, segundo os relatos, ressuscitou 3 dias depois. Independentemente de sua autenticidade, a carta oferece uma visão fascinante sobre como os primeiros cristãos imaginavam Jesus e como eles buscavam legitimar sua fé por meio de documentos que pareciam ter origem em fontes romanas. Vamos agora explorar o conteúdo da carta e as descrições que ela oferece sobre a aparência de Jesus. O conteúdo da carta. A aparência de Jesus. A carta de Pilatos, conforme as versões que circulam, é um documento relativamente curto, mas rico em detalhes. Além de relatar os eventos do julgamento da crucificação, ela dedica uma seção significativa à descrição física de Jesus, algo que a torna única entre os textos da época. Abaixo, apresenta uma síntese das principais características mencionadas, com base nas versões mais conhecidas do documento. A cor da pele e os traços faciais. Segundo a carta, Jesus tinha uma pele de tom moderado, nem muito clara nem muito escura, o que Pilatos descreve como uma cor que reflete a luz do sol. Essa descrição sugere que Jesus tinha uma tez típica de um homem do Oriente Médio, o que é consistente com sua origem étnica como judeu da Galileia. No entanto, Pilatos também observa que a pele de Jesus parecia irradiar uma luz suave, um detalhe que pode ter sido adicionado para enfatizar sua natureza divina. Os traços faciais de Jesus são descritos como harmoniosos e proporcionais. Pilatos menciona que seu rosto era cheio e sereno, sem rugas ou manchas, o que transmitia uma sensação de paz e autoridade. O nariz e a boca são descritos como irrepreensíveis, e o rosto, embora simples, tinha algo de inesquecível. Essa descrição contrasta com as representações medievais de Jesus, que muitas vezes o mostram com traços europeus, como pele clara e olhos claros. Os cabelos e a barba. A carta dedica uma atenção especial aos cabelos de Jesus. Pilatos escreve que eles eram da cor de amêndoa madura, um tom que varia entre o castanho e o dourado, e que desciam até os ombros, divididos ao meio por uma risca, à moda dos nazarenos. Das orelhas para baixo, os cabelos se tornavam mais brilhantes, quase reluzentes, o que novamente pode ser uma tentativa de destacar a aura divina de Jesus. A barba de Jesus é descrita como curta e da mesma cor dos cabelos, mas um pouco mais escura. Pilatos observa que a barba era bem aparada e dividida em 2 pontas, um detalhe que reflete os costumes da época. Essa descrição é interessante porque muitas representações artísticas de Jesus o mostram com uma barba longa e cheia, o que pode não corresponder à realidade histórica. Os olhos e o olhar. Um dos aspectos mais marcantes da descrição de Pilatos é o olhar de Jesus. Ele escreve que os olhos de Jesus eram de uma profundidade incomum, com uma cor que ele descreve como azuis, com reflexos de várias cores. Essa menção a olhos azuis é surpreendente, já que a maioria dos judeus da época teria olhos castanhos ou escuros. É possível que esse detalhe tenha sido adicionado por copistas cristãos posteriores, influenciados por ideais estéticos europeus. Pilatos também destaca a intensidade do olhar de Jesus, dizendo que ele penetrava a alma e causava tanto fascínio quanto temor. Ele relata que, durante o julgamento, o olhar de Jesus o deixou profundamente inquieto, como se o nazareno pudesse ver através dele. Esse detalhe reforça a ideia de que Jesus não era apenas um homem comum, mas alguém com uma presença espiritual extraordinária. A estatura e a postura. A carta descreve Jesus como um homem de estatura regular, nem muito alto nem muito baixo, com uma postura ereta que transmitia dignidade e graça. Pilatos observa que os movimentos de Jesus eram graciosos, quase como se ele estivesse em sintonia com algo maior. Essa descrição sugere que, embora Jesus não fosse fisicamente imponente, sua presença era magnética e cativante.
A aura espiritual. Além dos traços físicos, Pilatos menciona uma aura que parecia emanar de Jesus. Ele escreve que havia algo de divino na maneira como Jesus se movia e falava, uma qualidade que não podia ser descrita em termos meramente humanos. Essa aura, segundo Pilatos, era o que atraía as multidões e fazia com que até mesmo seus inimigos sentissem um misto de admiração e medo. Análise e implicações da descrição. A descrição de Jesus na carta de Pilatos é, sem dúvida, fascinante, mas também levanta várias questões. Vamos analisar alguns dos pontos mais significativos e suas implicações para a história, a teologia e a cultura. Uma aparência que desafia estereótipos. A imagem de Jesus descrita por Pilatos desafia muitas das representações artísticas que se tornaram predominantes ao longo dos séculos. Desde a Idade Média, especialmente na Europa, Jesus passou a ser retratado como um homem branco, de pele clara, cabelos longos e lisos e olhos claros. Essa imagem foi moldada por influências culturais e artísticas, como as pinturas renascentistas de artistas como Michelangelo e Rafael, que refletiam os ideais de beleza europeus da época. A carta, no entanto, apresenta um Jesus mais próximo de sua origem étnica e cultural. A menção a uma pele de tom moderado e cabelos castanho-dourados sugere que Jesus tinha uma aparência típica de um homem do Oriente Médio, o que é mais historicamente plausível. No entanto, a descrição dos olhos azuis e da luz suave que emanava de sua pele pode ser um exagero ou uma adição posterior, destinada a enfatizar sua divindade. O impacto na fé cristã. Para os cristãos, a aparência física de Jesus é menos importante do que sua mensagem e sua missão espiritual. No entanto, a possibilidade de conhecer detalhes sobre seu rosto e sua presença física tem um apelo emocional e simbólico. A carta de Pilatos, se autêntica, poderia oferecer uma conexão mais tangível com Jesus histórico, permitindo que os fiéis o imaginassem de forma mais concreta. Por outro lado, a descrição também pode gerar controvérsias. A ênfase em uma aura divina e em traços que o destacavam dos outros judeus da época pode ser interpretada como uma tentativa de reforçar a ideia de que Jesus era mais do que humano. Isso levanta questões teológicas sobre a natureza de Jesus. Ele era plenamente humano, plenamente divino ou ambos? A carta parece inclinar-se para a segunda opção, o que pode ter sido intencional por parte de seus autores ou copistas. A influência na arte e na cultura. Se a carta de Pilatos fosse amplamente aceita como autêntica, ela poderia ter um impacto significativo na arte cristã. Artistas poderiam se inspirar em suas descrições para criar representações mais historicamente precisas de Jesus, abandonando os estereótipos europeus que dominaram por séculos. Isso também poderia levar a um diálogo mais amplo sobre a diversidade cultural e étnica na representação de figuras religiosas. Além disso, a carta poderia influenciar a cultura popular, inspirando filmes, livros e outras formas de mídia que buscam retratar o Jesus histórico. Já vimos tentativas nesse sentido, como o filme A Paixão de Cristo, 2004, de Mel Gibson, que buscou uma abordagem mais realista e crua da vida de Jesus. A carta de Pilatos poderia fornecer um novo ponto de partida para essas representações. As controvérsias e o debate acadêmico. A autenticidade da carta permanece o maior obstáculo para sua aceitação. Historiadores apontam que a ausência de um original e a falta de menções em fontes contemporâneas confiáveis sugerem que o documento é uma criação apócrifa. Além disso, a linguagem e o estilo da carta, conforme as versões que conhecemos, parecem refletir mais as sensibilidades cristãs dos primeiros séculos do que o tom de um relatório romano oficial. Outro ponto de controvérsia é a descrição dos olhos azuis de Jesus. Essa característica é altamente improvável para um judeu do século I, o que leva muitos estudiosos a acreditar que o detalhe foi adicionado por copistas europeus, que projetaram seus próprios ideais de beleza na figura de Jesus. A menção a uma luz suave e a uma aura divina também parece mais teológica do que histórica, sugerindo que a carta foi escrita ou editada com o objetivo de glorificar Jesus. Apesar dessas críticas, a carta continua a fascinar. Mesmo que não seja autêntica, ela oferece uma janela para a imaginação dos primeiros cristãos e para a forma como eles buscavam preencher as lacunas deixadas pelos evangelhos. Ela também reflete o desejo humano de se conectar com o divino de uma maneira mais concreta e visual. O rosto de Jesus e o mistério da fé. A suposta carta de Pilatos, com sua descrição detalhada da cor e do rosto de Jesus, é um documento que, independentemente de sua autenticidade, nos convida a refletir sobre a figura central do cristianismo. Ela nos lembra que, por trás da imagem idealizada de Jesus que herdamos ao longo dos séculos, havia um homem real, que viveu, ensinou e morreu em um contexto histórico específico. Se a carta for verdadeira, ela nos oferece um vislumbre raro do Jesus histórico,
Um homem cuja aparência refletia sua origem humilde, mas cuja presença era tão poderosa que impressionou até mesmo um governador romano. Se for uma criação apócrifa, ela ainda tem valor como um testemunho da fé e da imaginação dos primeiros cristãos, que buscavam dar forma ao inefável. Mais do que a aparência física de Jesus, o que a carta de Pilatos nos ensina é a importância de sua mensagem. Como o próprio Pilatos teria escrito, Jesus era um homem que falava com calma e confiança, cuja simples presença era suficiente para acalmar os ânimos mais exaltados. Seja qual for a cor de sua pele ou o formato de seu rosto, é essa essência espiritual que continua a inspirar bilhões de pessoas ao redor do mundo. Ao final desta jornada, o mistério do rosto de Jesus permanece. Talvez nunca saibamos exatamente como ele era, mas a busca por essa resposta nos leva a uma compreensão mais profunda de quem ele foi e do que ele representou. A carta de Pilatos, verdadeira ou não, é um lembrete de que a história de Jesus é uma história de transformação, não apenas de indivíduos, mas de toda a humanidade. A descoberta da suposta carta de Pilatos é, sem dúvida, chocante, mas também profundamente instigante. Ela nos desafia a repensar nossas concepções sobre Jesus, tanto como figura histórica quanto como símbolo espiritual. Embora sua autenticidade seja questionável, o documento oferece uma visão única sobre a imaginação dos primeiros cristãos e sobre o impacto que Jesus teve em sua época. Seja como um artefato histórico ou como uma obra de devoção, a carta de Pilatos nos convida a olhar para Jesus com novos olhos, não apenas os olhos da fé, mas também os olhos da curiosidade e da busca pela verdade. E, ao fazê-lo, ela nos lembra que o verdadeiro rosto de Jesus talvez não esteja em uma descrição física, mas na mensagem de amor, compaixão e esperança que ele deixou para o mundo. O que você acha dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe.